Olá, eu sou o pastor Daci e eu quero que vocês me acompanhem nessa matéria Justiça de Deus durante 4 aulas, tá bom? Antes de tudo, eu queria desejar a você que você tenha um aprendizado abençoado, que Deus realmente fale ao seu coração e que essa matéria ela venha abrir a sua mente e seu coração para um novo de Deus na sua vida. Amém? O que é justiça de Deus, queridos? Antes de você compreender o que é justiça de Deus, eu queria que você viesse comigo para hoje. Se nós olharmos no ambiente que nós vivemos hoje, no país em que nós estamos, do nada percebemos as pessoas falando de justiça. O que vem no seu coração? O que é a justiça? A justiça, queridos, ela é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Uma maneira de perceber, avaliar o que é de direito e justo. Amém? Agora eu queria que você entendesse comigo que a justiça do homem ela é totalmente diferente da justiça de Deus. Como assim, pastor Daci? A justiça do homem é uma coisa, a justiça de Deus é outra coisa totalmente diferente. Para ficar mais fácil de você entender, eu queria que você visse comigo. Tipo assim, a justiça do homem, ela é exercida quando o homem é preso. A justiça do homem, ela é exercida quando o homem paga por um ato que ele cometeu. E a justiça de Deus, querido, ela é exercida quando o homem é livre, quando ele é justificado, quando Deus diz, a partir de hoje você está livre, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então a justiça do homem é totalmente diferente da justiça de Deus. Amém? A justiça do homem, ela não pode jamais ser comparada com a justiça de Deus, porque se nós olharmos só para o que é feito na justiça do homem, nós vamos ficar meio que aterrorizados com a justiça de Deus. A justiça do homem ela é falha, embora falam que todos são iguais perante ela, infelizmente existem privilégios dos que ficam acima dela, às vezes é burlada, às vezes é comprada, e às vezes algumas pessoas se cumpre para algumas pessoas, para outras não. A justiça do homem, ela vem com força, tipo, vamos lá, uma pessoa cometeu um delito, um assassino. Nós, como seres humanos, olhamos para aquela situação, querendo logo que a justiça seja feita. Quantos de nós já vimos aquelas pessoas na televisão com um papelzinho gritando, justiça, justiça, por quê? Porque o ser humano quer com todas as suas forças que a justiça do homem seja cumprida. Como? Prendendo o meliante, prendendo o delinquente, prendendo o assassino, prendendo o estuprador. Porque essa é a natureza do homem, querer fazer justiça com a sua própria mão. A justiça de Deus, queridos, ela é infalível, pois ela é inegociável, ela não é corrompida, ela é impossível de se subornar. Perante a justiça de Deus, realmente todos são iguais. Amém? Deus cria o homem para dominar a terra. Querido, para nós entendermos o que é justiça de Deus, eu queria levar você lá no jardim do Éden comigo. Olha, Deus criou o homem para dominar. Se você puder pegar sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ler o seguinte texto. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. No comecinho do capítulo 1 nós vemos Deus criando o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou tudo isso através da sua palavra. Diga assim comigo, palavra. Deus criou tudo através da sua palavra. Criou os céus, criou o mar, criou tudo através da sua palavra. Mas chegou uma hora que Deus viu a necessidade de criar algo melhor, algo mais bonito, você que está em casa, algo mais elegante, algo que abrilhantasse a terra. O que foi que Deus pensou? Eu vou criar o homem, eu vou criar a mulher. E aí Deus cria o homem e a mulher em lugar de destaque, queridos.
Isso mesmo, você foi criado em lugar de destaque, você foi criado para plantar, para cuidar da terra, para frutificar, para fazer o melhor por essa terra, para glorificar o nome do Senhor. E assim Deus fez com Adão e Eva. Trouxe eles em lugar de destaque e eles são colocados no Jardim do Éden. Isso você conhece. E essa história é bem conhecida. O homem e a mulher foram colocados no Jardim do Éden para cultivar, para frutificar, para viverem o melhor de Deus naquela época. E o que é que acontece? Adão e Eva, queridos, eles têm o melhor de Deus para a vida deles. Isso mesmo, tinham tudo, frutos, tinha frutas, tinha animais, rios correndo, o mar, tudo perfeito, tudo maravilhoso, porque Deus resolveu abençoar o homem e a mulher. E aí o que acontece? Eles são colocados no lugar de destaque e Deus os chama. O que é que Deus faz? Eles coroam Adão e Eva de honra e glória. Isso mesmo, a palavra do Senhor diz que o Senhor coroou Adão e Eva de honra e glória. Você sabe o que é isso, querido? Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso através da sua palavra. Mas na hora que ele criou o homem, ele coroou o homem e a mulher de honra e glória. Eles tinham tudo nas mãos dele, tudo era maravilhoso, tudo perfeito. Eles não morreriam, não precisariam, queridos, viver coisas fora daquilo que Deus tinha preparado para eles. Adão e Eva tinham tudo no Jardim do Éden, tudo maravilhoso, se divertiam, tinham um encontro com o Senhor, querido, no cair da tarde. A Bíblia diz que toda tardezinha o Senhor chamava Adão e Eva para conversar, para saber, para bater aquele papo de pai e filho, para saber como é que foi o dia dele, para saber como é que ele está. Talvez Deus perguntava a Adão e Eva: quais são os sonhos de vocês? Eu estou aqui para fazer com que os meus sonhos se realizem na vida de vocês. Eu estou aqui para que as minhas promessas venham se cumprir na vida de vocês. Adão e Eva amavam aquele momento. Foi um tempo maravilhoso, um tempo muito abençoado. Só que o que é que acontece, querido? Adão e Eva começam a ver o mundo de uma forma diferente. De uma forma diferente, queridos. Eles pararam de perceber, pararam de entender que eles tinham sido a melhor criação de Deus. A coisa mais perfeita que Deus fez na face da terra, querido, não foi um pé de árvore, não foi um mar, não foi um rio, não foi os animais, foi você. Deus te abrilhantou, Deus te fez perfeito, maravilhoso. Adão e Eva foram criados no jardim para viver uma vida perfeita. A Bíblia diz, querido, no Salmos 8, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 8, eu vou procurar aqui, eu queria que você acompanhasse comigo, Salmos 8, versículo 4 e 5, só para a gente entender um pouquinho de quem somos nós, quem é você no reino de Deus, o que é que você realmente é, até nós chegarmos na justiça de Deus. Salmos 8, versículo 4 e 5, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Querido, acabamos de ler a palavra que eu e você fomos coroados de honra e glória. Adão e Eva foram coroados de honra e glória. Eles foram o melhor de Deus naquela época. Deus tinha criado tudo, Deus tinha preparado tudo, mas Deus achava que faltava algo para brilhantar a terra. É o que é que Deus faz? Cria o homem e cria a mulher. E aí, o que é que Deus faz? Coroa de honra e glória, e tudo que Adão e Eva necessitavam, Deus tinha dado. O que Adão e Eva necessitavam, queridos, eles tinham. Tudo que eles precisavam, a Bíblia diz que tinha no jardim do Éden. Só que Adão e Eva, o coração deles começou a crescer. Eles começaram a imaginar o mundo de outra forma, como eu disse. E do nada, queridos, nós vemos um homem e uma mulher vivendo uma vida direcionada, vivendo uma vida com Deus, uma vida de comunhão. Sabemos que Adão e Eva tinham comunhão com Deus,
cair da tarde, uma vida cheia de Deus. Queridos, imagine você, Adão e Eva não tinham contas para pagar, Adão e Eva não tinham problemas, queridos. Eles viviam com Deus em comunhão, viviam, queridos, cheio de animais, cheio de árvores onde eles estavam, rios, o mar, tudo maravilhoso, querido. Não tinha para que Adão e Eva sair do propósito de Deus. Mas o que é que acontece? Deus chega para Adão, chega para Eva, porque Deus sabe o que ele tinha criado. Deus sabia, Deus chama Adão e Eva e diz: filhos, eu tenho tudo aqui para vocês, está aqui tudo preparado, tudo maravilhoso, como que vocês quiserem, toquem onde vocês quiserem, porém, na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar. É a ordem que eu dou para vocês. Vocês têm tudo, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal tocar. Não pode comer daquele fruto. Aí o que é que acontece? Adão e Eva voltam a viver sua vida normal, mas aquilo começa a ser gerado dentro dele, começa a ser gerado uma ansiedade, talvez se perguntavam: mas por que Deus não deixa a gente comer? Por que Deus não deixa a gente tocar? O que é que vai acontecer? E aí a Bíblia diz que a serpente, o inimigo, o diabo, aquele que é furioso quando estamos vivendo o propósito de Deus, aquele que é louco para derrubar os planos de Deus na minha vida e na sua vida, queridos, a Bíblia diz que, e eu acredito muito nisso, que talvez o diabo tentou lançar algumas palavras no coração do homem, o diabo tentou lançar algumas palavras no coração de Eva. A Bíblia diz no Gênesis 3, 6 e 7, que Adão e Eva foram até essa árvore que Deus tinha dito, na árvore do conhecimento do bem e do mal, e tiram o fruto. A Bíblia diz que a mulher é enganada, a Bíblia diz que a mulher, ela se deixa levar pela palavra do inimigo, e ela vai pegar no fruto, tira o fruto da árvore e come. Quando ela come, ela dá para o homem. E aí o que acontece? O homem e a mulher desobedecem uma ordem de Deus. O homem e a mulher desobedecem aquilo que Deus tinha falado. Queridos, não precisava. Adão e Eva tinham tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo. Eu imagino que as aves serviam Adão e Eva. Mas por desobedecerem, queridos, do nada, por conta dessa desobediência, grandes consequências viriam para o homem e para a mulher. O homem e a mulher, queridos, foram feitos para viver uma vida eterna. Adão e Eva foram criados para viver uma vida eterna. Mas o que é que acontece? Por conta da desobediência, começaram a vir grandes consequências. O que é que acontece? Que grandes consequências foram essas? Olha, imagino que talvez no outro dia, quando Deus chega no jardim do Éden, no cair da tarde, e que Deus vem ao encontro deles, e Deus diz: Adão, Eva, filhos, cadê vocês? Onde vocês se encontram? O que é que acontece? Adão e Eva sabiam que naquele dia, naquele momento, era um momento de encontro com Deus. E eles tentam se esconder, sabe por quê? Por causa da vergonha. Eles não tinham vergonha, eles não tinham noção disso. Mas o que é que aconteceu? Eles desobedeceram e a vergonha passou a fazer parte da vida deles. Queridos, o pecado é uma vergonha. O pecado, queridos, nos encabula. O pecado, ele nos trava na presença do Senhor. Eu acredito que você talvez já viu dentro da igreja onde você congrega, talvez aqui na ICD, que às vezes tem pessoas que têm medo, têm vergonha de levantar suas mãos para adorar o Senhor. Sabe por quê? Às vezes é pecado, às vezes é algo que está sendo gerado dentro do seu coração e a pessoa fica com vergonha, porque está carregando um pecado e acha que Deus vai fulminar ela por conta daquele pecado. O que é que acontece? Adão e Eva viram que estavam nus. Eles estavam nus, eles andavam daquela forma, mas por conta da desobediência, a Bíblia diz, queridos, que eles correram e foram se vestir, para cobrir a sua vergonha, para tentar esconder o seu corpo, porque eles sabiam que eles tinham errado contra Deus, eles tinham falhado contra Deus, e talvez eles sabiam que Deus, talvez eles pensavam que Deus iria fulminar a vida deles, certo? O que é que acontece? Adão e Eva, numa vida de luz,
uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de obediência, uma vida próspera, uma vida, queridos, de crescimento, de avanço, vendo a glória de Deus, tendo comunhão com Deus. Do nada, saíram desse propósito. Estavam vivendo aqui, desobedeceram a Deus e passaram a viver aqui. Daí o que acontece? Deixaram de viver na luz para viver nas trevas. Eram filhos de Deus, passaram a ser filhos do diabo, porque desobedeceram e resolveram pecar contra o Senhor. É isso mesmo, querido. A comunhão com Deus foi perdida. Adão e Eva perderam toda a comunhão. Já não existia mais essa comunhão, essa alegria. De Deus tinha, mas de Adão e Eva não, por conta do pecado, por conta da desobediência. Queridos, as folhas cobriam sua vergonha, a sua nudez foi escondida com folhas. Sabe por quê? Porque eles tentaram justificar o seu pecado. Eles tentaram justificar o seu erro, se escondendo atrás de umas folhas. Deus fala do plano da justificação justamente aqui. O que é que acontece? Adão e Eva erraram. Deus fala para o diabo, diz para o... Você pode abrir comigo? Vamos abrir no Gênesis 3,15 para a gente entender melhor. Por conta do erro, cada um sofreu uma consequência, tá? Em Gênesis 3,15, olha o que é que Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Queridos, aqui Deus disse para o diabo. O diabo entrou na vida do ser humano com força. E Deus ali disse: olha, por conta disso, querido, porém inimizade entre ti e a mulher. Mas tu vai tocar na humanidade toda. Mas vai vir um, querido, que você vai morder o seu calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Isso mesmo. Deus mandaria Cristo vir para a terra para fulminar, para acabar com a obra do diabo na minha vida e na sua vida. Deus olha para o homem e diz: cara, por conta do seu erro, por conta do seu pecado, por conta da sua falha, Adão, você vai precisar comer do suor do seu rosto. Você vai precisar plantar para comer, meu filho. Você tinha tudo de graça, mas por conta da sua desobediência, você vai ter que suar para comer. E Deus olha para Eva e diz: por conta da desobediência, filha, por conta daquilo que foi gerado dentro do seu coração, você vai gerar, e a partir nessa geração você vai ter dores de parto. O que é que nós entendemos aqui, querido? Desobedecer a Deus tem as suas consequências. Desobedecer a Deus e tem as consequências, são consequências gravíssimas. Errou, querido, vem consequência. Adão e Eva tinham tudo, porém desobedeceram ao Senhor, viviam na luz, passaram a viver nas trevas. E aí o que é que acontece? A partir daí, Deus precisaria de um plano para que Adão e Eva fossem justificados. Olha, Adão e Eva tentaram se justificar com as folhas de figueira. Você lembra que eles se vestiram? Eles tentaram se cobrir, tentaram esconder o seu pecado, tentaram esconder a sua vergonha, tentaram se esconder através de umas folhas, porque eles sabiam que a nudez dele causaria vergonha deles diante de Deus. Aquela intimidade, aquele prazer de estar na presença do Senhor, aquela comunhão já não era mais a mesma. Por quê? Por causa de Deus? Não. Deus sempre foi e sempre será o mesmo. Mas o que é que vai mudar, queridos? É a vergonha que nós carregamos. Às vezes os pecados, o pecado que às vezes cometemos. Isso, aquele pecado mesmo que quando chegamos na igreja nos causa vergonha, nos dá medo de adorar, temos medo das pessoas. Será que o pastor vai brigar comigo? Será que a pastora está sabendo de alguma coisa? O que é que Deus vai falar de mim, queridos? Tudo isso é o pecado que o homem e a mulher carregam, que por conta disso separam a humanidade de Deus. A humanidade fica com vergonha, já não tem mais comunhão, já não tem vontade de adorar, já não tem aquele prazer de levantar as suas mãos e adorar o Deus Altíssimo. Tudo isso por conta do pecado. Mas eu quero que você entenda comigo, queridos, que Deus é fiel. E quando ele viu que Adão e Eva tinham errado, quando eles viram que Adão e Eva pecou, ele disse: eu preciso fazer um plano
de justificação. E o que é esse plano de justificação? Você vem comigo para a segunda aula, que eu irei te explicar com todo o carinho do mundo que plano é esse de Deus para a minha vida, para a sua vida. E você pode ter certeza que você vai entender muito bem o que é ser justiça de Deus na terra. Deus abençoe.